Você viu aqui na edição das 6 que a Justiça autorizou aquele ex-médico Roger Abdelmaci a cumprir uma prisão domiciliar usando tornozeleira eletrônica. Abdelmaci ainda está internado num hospital em Taubaté, no interior de São Paulo. Vamos lembrar que ele foi condenado a 284 anos, depois a pena foi reduzida para 181 anos de prisão, porque ele ficou provado que ele estuprou pacientes que tentavam engravidar. Vou falar sobre esse assunto com a Paula Araújo, em São Paulo. Paula, boa noite para você. Você conversou com algumas vítimas desse ex-médico, desse homem. Como é que elas receberam essa decisão da Justiça? Estão indignadas, né, Leilane? Imagina. Bom, boa noite a você, boa noite a todos. Eu conversei com duas vítimas do ex-médico Roger Abdelmaci e elas me falaram uma coisa que me chamou muita atenção. Elas disseram que elas se sentem desrespeitadas duas vezes. Então, a primeira vez, quando elas fizeram o tratamento com o ex-médico, e agora, então, pela Justiça, que determinou a prisão domiciliar de Roger Abdelmaci. São duas mulheres que têm histórias impressionantes. Eu fiquei muito emocionada até conversando com elas. E elas têm histórias diferentes, mas as duas com um abuso sexual relacionadas ao ex-médico. Uma delas é a Helena, ela que fez tratamento de fertilidade em 2003. Ela disse que conseguiu engravidar, hoje ela é mãe, tem duas filhas, são gêmeas. E ela, inclusive, chegou a prestar depoimento como vítima durante o julgamento de Roger Abdelmaci. E a outra vítima é a Silvia. Ela disse que fez tratamento de fertilidade em 1997. Ela chegou a engravidar, mas depois sofreu um aborto. Disse, inclusive, que chegou a registrar boletim de ocorrência contra o ex-médico. Vamos ouvir o que elas conversaram comigo. Eu perdi a confiança nesse médico, claro, houve a quebra de confiança no médico, mas hoje eu estou tendo a quebra de confiança na justiça brasileira. Porque a justiça está lá, está na justiça isso. É uma brecha, é uma coisa que ele tem direito, né? Então eu acho que a gente tem que mudar isso, porque o estupro é um crime hediondo, né? Como crime hediondo tem que se cumprir 30 anos. 1/6 da pena também está lá na lei, que tem que se cumprir pelo menos 1/6 da pena, ele não cumpriu. E também está na lei que acima de 70 anos pode sair, que acima de 70 anos, se tiver uma doença, também pode se tratar fora. Então a lei, ela é dúbia, né? E a lei, para mim? Eu vejo isso como um tapa na minha cara, um soco no meu estômago, porque foi assim que eu recebi essa notícia ontem. Eu não acreditei, não estou acreditando. E eu espero que alguma medida seja tomada pelo Ministério Público, que o apelo de nós vítimas seja ouvido novamente, porque nós batalhamos para colocar esse homem na cadeia. Como é que assim, de repente, ele fica menos de 3 anos preso? Bom, Roger Abdelmaci tem 74 anos, ele está internado num hospital em Taubaté, no interior do estado de São Paulo, com um quadro de bronquopneumonia. O hospital mandou uma nota para a nossa produção agora há pouco, dizendo que não tem uma previsão para que ele tenha alta e que não fala, não discute as condições clínicas dos pacientes. A Justiça determinou que Roger Abdelmaci possa cumprir prisão domiciliar e justificou essa decisão, dizendo que o quadro de saúde dele se agravou bastante nos últimos meses e que não teria como ele ter o tratamento que ele precisa estando preso. Nós viemos até aqui, então nós estamos em São Paulo para conversar com um jurista, que é o Edilson Molgenot, que diz que essa decisão da Justiça, então, para transferir para a prisão domiciliar a situação de Roger Abdelmaci é errada. É isso? Por quê? Ela não é apenas errada, ela é duplamente errada. Precisa ser entendido que o artigo 117 da Lei de Execuções Penais, criada em 1984, permite que se transfira para a prisão domiciliar presos que estejam no regime aberto. Nós temos 3 tipos de regime: fechado, prisão mesmo, semiaberto, colônia agrícola, e aberto, que seria o albergue, em algumas hipóteses, prisão domiciliar. Mas não é possível esta chamada progressão por salto, sair do fechado e vir para o aberto. Tem que vir para o outro regime, que é o semiaberto. Só lembrando que Roger Abdelmaci foi preso em 2014 e cumpriu a pena em Tremembé, então ficou um curto período de tempo preso, é isso? Claro, e a progressão de regime cobra um tempo de preso para progredir para o semiaberto, só depois para o aberto. Mas no aberto, faltando a chamada casa do albergado, tem se permitido o cumprimento da prisão domiciliar, mas é preciso que esteja no aberto para ir à prisão domiciliar e não saltar de regime. Mas devo reconhecer
que os tribunais superiores, parte da jurisprudência, convergiu a aceitar isso, o que já é um erro, porque nega a vigência ao texto da lei. O Estado tinha que ter criado condições para que a pessoa cumprisse sua pena no local adequado que a lei promete. Judiciário não é poder legislativo. Primeiro erro, erro objetivo, a lei não permite presos do regime fechado irem para a prisão domiciliar. É texto, artigo 117, inciso 2. Agora, a Justiça disse o seguinte, que justificou essa decisão dizendo que o quadro de saúde dele se agravou muito, não teria como ele ser atendido na prisão. Dessa forma, isso poderia realmente acontecer ou não? Mesmo assim, não? Eu agradeço, Paulo. Esse é o erro número 2. Posso? O laudo médico não diz que o tratamento é só fora da prisão. O tratamento pode ser executado dentro da prisão e o Ministério Público se manifestou neste sentido. A juíza de direito, ao decidir que ele saia, o definiu por conta própria, porque sequer o médico teve a ousadia de dizer que o tratamento único era fora da prisão. Casos como o dele, nós temos milhares no Brasil, doentes presos. Se usarem o mesmo argumento que quer se tratar em casa, aí realmente vamos ter mais vagas no cárcere. A Leilane tem uma pergunta, é isso, Leilane? Isso, exatamente, Paula. Eu concordo plenamente com o senhor. Eu acho que um benefício como esse, se é dado a uma pessoa que tem dinheiro para ter bons advogados, deve ser dado também a outras pessoas doentes que estão nos presídios. Agora, Paula, a pergunta é o seguinte, ele explicou bem regime fechado, semiaberto, aberto para depois prisão domiciliar. A minha pergunta é apenas se o fato desse homem ser idoso, qual das duas leis vale mais? Porque tem duas leis. É essa que ele falou, que tem que passar pelos regimes, e a lei que diz que pode um homem idoso ser mandado para prisão domiciliar. Qual fica valendo? Leilane pergunta o seguinte, qual das duas leis vale mais? Porque uma é a que o senhor explicou, dizendo que tem que passar para o semiaberto, né, aberto, e a outra é por ele ser idoso, né, já tem 74 anos. Qual vale mais nesse caso? Não se trata de vale mais. Para ir para o regime aberto, para ir para a prisão domiciliar, ele teria que estar acometido de doença grave, cujo tratamento só pudesse ser feito fora de lá. Não se aplica, e teria que estar no regime aberto, ele está no fechado. Quem está no aberto, que invoque a idade dos 70 anos, aí pode sair para a prisão domiciliar, mas tem que estar no aberto, ele está no fechado. Ele não pode ser premiado. Aliás, essa questão de chamá-lo de velho é um erro. Ele é um velho moço. Agora, isso pode ser revertido, essa decisão? Perfeitamente, o Ministério Público tem a obrigação de recorrer. São 5 dias, de acordo com a súmula 700 do Supremo Tribunal Federal, e a Justiça já deveria, para interpor o agravo à execução, a Justiça já deveria ter aprendido que não se deve confiar nele. Foi concedida uma decisão do ministro Gilmar Mendes, faz poucos anos, liberdade provisória para ele aqui, ele fugiu, foi para o Paraguai, 3 países mobilizaram as suas polícias para que viessem a prendê-lo. Ele não é confiável? Obrigada, então, pelas informações. Aí a opinião do jurista Edilson Nogenô. Leilane. Paula, muito obrigada por essa opinião dele e, sem dúvida nenhuma, só lembrando, ele foi para o Paraguai e estava vivendo nababescamente numa mansão e criando os filhos, enfim, tendo uma vida normal, livremente.